As três principais regiões para ficar em Salvador, na Bahia, são o Centro Histórico, onde ficam o Pelourinho e Santo Antônio Além do Carmo, a Orla Central, onde estão as praias do Porto da Barra, Farol da Barra e os bairros de Ondina e do Rio Vermelho, e a Orla Norte, onde ficam Itapuã e Estela Maris. Esses 10 números aqui no mapa são a minha curadoria com os melhores hotéis para ficar em Salvador. Há desde hotéis econômicos e bem localizados, passando por hotéis de grandes redes, até hotéis maiores com ampla estrutura de lazer. Os links para você consultar os preços estão no QR Code, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. O outro QR Code te leva até o guia completo lá no blog. E vamos começar pelo Centro Histórico de Salvador, que é a melhor localização para uma imersão cultural e histórica na cidade. O Centro Histórico abriga o maior conjunto arquitetônico colonial preservado da América Latina, é tombado pela Unesco e tem diversas influências. Salvador foi a primeira capital do Brasil e tem forte influência tanto do catolicismo como também da cultura afro-brasileira. Ao se hospedar no Centro Histórico, você vai estar pertinho aqui da Arena Fonte Nova e também dos terminais náuticos. O coração do Centro Histórico é o Pelourinho, e a hospedagem número 1 da minha curadoria fica na melhor localização para ficar no Pelourinho. A hospedagem número 1 está aqui e ela fica a poucos metros do Largo Terreiro de Jesus, que é o coração do Pelourinho, onde fica a Catedral de Salvador, e no outro sentido, ela também está a poucos metros aqui da Praça Tomé de Souza, que é a entrada principal do Centro Histórico e onde está o elevador Lacerda, que desce para a Cidade Baixa, aqui na altura do Mercado Modelo e do Terminal Turístico Náutico da Bahia. Então, uma localização sensacional para você circular a pé, tanto pela Cidade Alta, porque o Centro Histórico fica numa parte mais alta, quanto pela Cidade Baixa, descendo o elevador Lacerda. O Centro Histórico ele é repleto de ruas estreitas, de paralelepípedos, vielas, becos e ladeiras. Então você vai ter que ter disposição para circular por tudo isso a pé, e ele é restrito para tráfego de veículos. Os táxis e veículos cadastrados chegam até aqui, o Largo Terreiro de Jesus, mas aplicativos de transporte só vêm até aqui, na Praça Tomé de Souza. Toda essa área tem uma enorme quantidade de centros culturais, galerias de arte, ateliês. É uma localização segura para você circular durante o dia. Há várias opções de bares e restaurantes, mas à noite o ambiente aqui é mais vazio, já não é tão recomendado você sair das áreas principais, e também há opções de bares e restaurantes para o jantar. Mas nas noites, com apresentações musicais, o ambiente fica bem movimentado, principalmente aqui no entorno do Largo do Pelourinho, que é onde acontecem as apresentações. E vamos dar uma olhada então na hospedagem 1 da minha curadoria, e é o Bahia Café Hotel. Nota 8,9 no Booking, e ele é um hotel estilo boutique, 3 estrelas, localizado numa construção antiga do século XVIII. E o Bahia Café Hotel ele se destaca então por estar na melhor localização do Pelourinho e oferecer um bom custo-benefício. Não é uma hospedagem de luxo, mas oferece aí um ambiente agradável na melhor localização do Centro Histórico. E olha aqui uma foto do Bahia Café Hotel num dia com algum evento aqui acontecendo no Pelourinho. Os links para você consultar os preços estão no QR Code, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E lá no guia completo e no blog tem uma listagem maior com as melhores hospedagens aqui no Pelourinho, em diversas áreas, e a maioria localizadas em construções históricas restauradas. E agora a gente continua aqui no Centro Histórico de Salvador, mas vamos para outro bairro, que é Santo Antônio Além do Carmo, que ocupa mais ou menos essa área aqui e fica aqui logo na continuação do Pelourinho. E Santo Antônio tem características diferentes do Pelourinho. Há uma parte aqui que é uma transição, ainda bastante turística e integrada aqui ao núcleo principal do Centro Histórico, mas aqui nessa área o bairro tem um aspecto mais residencial e mais tranquilo. Um grande diferencial é que aqui não há restrição para veículos, então o táxi ou o aplicativo de transporte te pega e te deixa aqui na porta da sua hospedagem. E Santo Antônio também tem o melhor polo gastronômico do Centro Histórico de Salvador. E a hospedagem 2 da minha curadoria fica na melhor localização de Santo Antônio Além do Carmo. Então ela está a cerca de 200 metros aqui do Largo do Pelourinho, então uma distância bem curta, dá para caminhar facilmente. Aqui mais ou menos fica a divisa do Pelourinho com Santo Antônio. E aqui fica a Ladeira do Carmo, que é uma subida que passa aqui pelas igrejas e conventos do Carmo. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho o zoom. Logo aqui na sequência, nessa esquina, fica a Cruz do Pascoal,
que é uma área com vários bares de rua. Então aqui é uma área com vida noturna. E a partir daqui começa a rua direita de Santo Antônio, que é a parte mais residencial do bairro, mas que ao mesmo tempo tem um polo gastronômico com diversas opções de restaurantes e bistrôs para você jantar à noite. As pousadas e hotéis boutiques que ficam nessa linha aqui têm um diferencial de oferecer linda vista para a Baía de Todos os Santos. E a maioria também fica em construções antigas restauradas. Vamos dar uma olhada aqui na hospedagem 2 da minha curadoria, e é o Bed and Breakfast Vila do Carmo. Nota 8,5 no Booking, uma proposta aí de uma hospedagem mais simples, focada em preço baixo, mas numa localização excelente para você explorar todo o centro histórico de Salvador e com vista para a Baía de Todos os Santos. E lá no artigo do blog tem uma listagem maior com os melhores hotéis e pousadas aqui de Santo Antônio além do Carmo. Ainda aqui no centro histórico de Salvador, tem mais uma região com hotéis, que é aqui no entorno da Praça Castro Alves. Ela fica pertinho aqui da Praça Tomé de Souza e do Elevador Lacerda, e aqui ficam os hotéis mais luxuosos e exclusivos do centro histórico, um destaque aqui para o Fasano e para o Fera Palace Hotel. Se você quiser dar uma olhada lá no guia completo no blog, eu explico melhor aqui esses hotéis e essa região. Saindo aqui do centro histórico de Salvador, tem mais um núcleo hoteleiro que fica na região do centro mais novo de Salvador, aqui no entorno do Largo do Campo Grande e do Corredor da Vitória. Aqui é uma região de passagem entre o centro histórico e a Barra, uma excelente localização para você circular pelos dois lados. A Avenida do Contorno, que tem bons restaurantes, ficam aqui pertinho, e ainda nessa região aqui fica o Museu de Arte Moderna da Bahia, o MAM, e também as prainhas do MAM e da Gamboa. Se essa região for interessante para você, dá uma olhada lá no guia completo no blog, que eu explico melhor, e também tem a relação com os melhores hotéis e pousadas dessa área. Agora a gente vai aqui para a orla central de Salvador, onde ficam as praias mais famosas e movimentadas da cidade, com destaque aqui para a região da Barra, que fica nessa área aqui e que é uma das regiões mais badaladas de Salvador. Aqui fica o Shopping Barra, que é o melhor shopping da área central, e as praias do Porto da Barra e do Farol da Barra, que são as mais frequentadas da cidade. Vamos começar pelo Porto da Barra, que é uma praia pequena, com cerca de 250 metros de extensão, e que fica voltada aqui para a Baía de Todos os Santos. Então, por isso, ela tem um mar bem calminho e delicioso para banhos. Ela é a praia mais lotada da cidade, fica bem cheia nos feriados e finais de semana, tem várias barracas para atender os banhistas, e ela tem fortes em seus dois cantos, os dois com opções culturais. O bairro é bem urbanizado, tem uma boa estrutura comercial e de serviços, mas a orla aqui, ela tem o predomínio aí de construções mais antigas, até um pouco degradadas, e com vários hotéis, pousadas e bastante hostels. Então uma área mais econômica para ficar. O ambiente é seguro e policiado durante o dia, e à noite aqui não é tão movimentado, tem algumas opções de bares e restaurantes para o jantar, e dá para caminhar aqui pela orla à noite, mas tem que tomar um pouco de cuidado com os pertences, e também tem algumas áreas um pouquinho mais degradadas. E vamos ver a hospedagem 3 da minha curadoria. É o Grande Hotel da Barra, nota 8,2 no Booking, é um hotel 4 estrelas, e ele é o maior hotel aqui do Porto da Barra. Então ele tem piscina, tem academia, tem sala de massagem, brinquedoteca, bar e restaurante. Então esse prédio aqui, ó, ele fica aqui na ruinha beira-mar do Porto da Barra, e aqui a praia, ó, do Porto da Barra com mar tranquilo, delicioso para banhos, aqui na Baía de Todos os Santos. Olha a academia do hotel, o bar da piscina, aqui uma pequena brinquedoteca para as crianças, e aqui uma foto, ó, com visão panorâmica aqui do Porto da Barra, com a praia com bastante barracas aqui para atender os banhistas, o mar delicioso, o forte aqui no fundo e a rua beira-mar. Os links para você consultar os preços estão no QR Code, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E lá no artigo no blog tem uma relação maior das melhores hospedagens aqui no Porto da Barra, e o foco são pousadas econômicas e hostels bem baratinhos. Agora vamos para o Farol da Barra, que é a praia que está aqui numa excelente localização geográfica. Aqui no Farol da Barra fica o Shopping Barra, que é o melhor aqui dessa área, e a praia é delimitada aqui pelo Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador, onde você tem uma linda vista para o pôr do sol, e no outro lado o Morro do Cristo, onde você também tem linda vista, e inclusive para o pôr do sol. A praia é um pouco mais extensa e ela é de mar aberto, então ela tem ondas mais fortes, tá? O mar fica bem mexido na maré alta, mas nas marés baixas
a praia fica com o mar mais calmo, bom para banhos, e tem pedras que formam piscinas naturais aqui em alguns trechos. O Farol da Barra tem a Avenida Beira-Mar, com várias opções de bares, restaurantes, tem também barracas para atender os banhistas, e o bairro aqui tem um ambiente mais sofisticado um pouco do que lá no Porto da Barra, tem algumas construções mais novas, mais modernas, mas também intercalando com algumas mais antigas e degradadas. A infraestrutura de comércio e de serviços aqui é muito boa e há opções de bares e restaurantes para a noite, embora não seja uma vida noturna tão agitada. O ambiente é seguro e policiado durante o dia e à noite dá para caminhar aqui pela orla, mas você tem que tomar aí um pouco mais de cuidado. E vamos dar uma olhada aqui na hospedagem 4 da minha curadoria. E é o Monte Pascoal Praia Hotel Salvador, um hotel 4 estrelas, nota 9,1 no Booking. Ele é muito bem avaliado pelos hóspedes e é o melhor hotel aqui do Farol da Barra. Então ele fica na Rua Beira-Mar, ele tem uma piscina climatizada aqui de frente para o mar, é uma piscina relativamente pequena. Ele oferece aqui serviço de praia com atendimento com garçom aqui na faixa de areia. Ele tem acomodações tanto para casais quanto para famílias. É um hotel com uma boa estrutura, tem restaurante, tem bar, tem sauna, tem brinquedoteca, sala de jogos, sauna, academia e sala de massagem. Olha aqui a brinquedoteca para as crianças, academia, sala de jogos, aqui o Farol da Barra no pôr do sol, aqui a vista do hotel, ó, Avenida Beira-Mar, a praia na maré baixa com pedras formando as piscinas naturais e o Farol da Barra lá no fundo. E no outro sentido, aqui o Morro do Cristo. Aqui no Farol da Barra tem várias outras opções de hotéis e pousadas e lá no guia completo no blog eu preparei uma lista com as melhores opções. E continuando aqui na orla central de Salvador, o próximo bairro é Ondina, que é um bairro mais extenso, mais ou menos uma área assim, ó, e que é um bairro meio que de passagem entre a Barra e o Rio Vermelho, e ao mesmo tempo não tão distante aqui do centro histórico. Então uma localização excelente para você se locomover, seja de táxi, aplicativo ou transporte público, aqui pela principal parte de Salvador, mas é um bairro que não tem tantas atrações e o litoral aqui, ele é recortado com várias prainhas, mas são prainhas que não estão entre as mais famosas de Salvador. Um diferencial de Ondina é que a partir daqui, a orla de Salvador começa a ter hotéis maiores, hotéis de rede. E a hospedagem 5 da minha curadoria é um deles. É o Vila Galé Salvador, um hotel 4 estrelas, nota 8,4 no Booking. Então já é um hotel de uma rede maior e que fica nessa localização aqui, beira-mar, mas sem praia. É um hotel que tem piscina, tem sauna, tem academia, tem bar, tem restaurante e fica aqui em uma excelente localização aqui para você circular tanto para a região da Barra quanto para o Rio Vermelho no outro sentido e para a região central de Salvador nesse. Os links para você consultar os preços estão no QR Code, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E lá no artigo no blog tem mais opções de hospedagens aqui em Ondina. E agora vamos para o último bairro aqui da orla central de Salvador, que é o Rio Vermelho, que é o bairro com a melhor vida noturna da cidade. É uma localização já um pouquinho mais afastada aqui da Barra e do centro histórico, mas não é tão distante, dá para você circular facilmente. Também aqui você vai estar na saída para a orla norte da cidade, que a gente vai ver na sequência. O Rio Vermelho também é um bairro um pouco mais extenso e que tem um litoral reportado, alguns trechos sem prainhas e outros com praia. Tem duas praias aqui que são um pouquinho mais frequentadas, que é a da Paciência e do Buracão. Elas oferecem aí barracas para atender os banhistas, mas também não estão entre as praias mais famosas da cidade. Aqui no interior do bairro fica a Casa do Rio Vermelho, mas o grande destaque é a vida noturna, que é a mais animada da cidade. A hospedagem 6 da minha curadoria fica na melhor posição para você curtir a vida noturna aqui do Rio Vermelho. Ela está aqui, a poucos metros aqui do Largo de Santana e a uns 2 quarteirões aqui do Largo da Mariquita. Então essa região aqui é onde tem uma enorme quantidade de bares, restaurantes e baladas que fazem a melhor vida noturna de Salvador. Nos largos também ficam os 2 acarajés mais famosos, o da Dinha e o da Cira. E aqui na frente do Largo da Mariquita fica a Vila Caramuru, o antigo mercado de peixes que foi repaginado num complexo gastronômico bem legal, com vários bares com música ao vivo. Aqui a praia do Rio Vermelho, que é a mais central do bairro, ela não é para banhos, porque ela é um reduto de pescadores. Então a proposta aqui é você sair do bairro para conhecer as atrações de Salvador durante o dia e fazer a vida noturna a pé. À noite aqui, o ambiente é relativamente seguro.
Mas como tem grande concentração aí de pessoas para a vida noturna, você também tem que tomar um certo cuidado. Então vamos ver a hospedagem 6, é o Hotel Catarina Paraguaçu. Estilo Hotel Boutique, nota 9 no Booking, e que fica localizado em um casarão charmoso que foi restaurado. Aqui o casarão onde está localizado o hotel, e ele fica então numa localização excelente para curtir a vida noturna. Ainda aqui no Rio Vermelho, mas num outro ponto aqui do bairro, a gente vai vir aqui para a hospedagem 7, que fica na rua Fonte do Boi. Essa rua aqui também é um polo gastronômico, com várias opções de restaurantes, e aqui você vai estar relativamente perto aqui do Largo da Mariquita e da Vila Caramuru, mas a caminhada aqui passa por um trecho mais vazio e ermo à noite. Aqui fica a Praia do Buracão, que tem opções de barracas de praia, e é uma localização onde ficam hotéis maiores, hotéis de rede. O Mercury fica aqui, o Ibis, o antigo Pestana ficava aqui ao lado, mas está fechado e vai ser repaginado num complexo multiuso, e o novo hotel fica aqui pertinho também. A hospedagem 7 da minha curadoria é um desses hotéis. É o Mercury Salvador Rio Vermelho, 4 estrelas, nota 8,5 no Booking. É um hotel de rede, que fica à beira-mar, e ele tem aqui uma piscina com borda infinita, com vista, tem bar, tem restaurante, tem sauna e academia. Ele fica então beira-mar, ó, esse prédio aqui, ao lado aqui da Praia do Buracão. Os links para você consultar os preços estão no QR Code na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E lá no guia completo no blog tem uma relação maior dos melhores hotéis e pousadas aqui no Rio Vermelho, tanto nessa área aqui, com hotéis de rede, quanto na região da vida noturna, com hotéis e pousadas menores e mais econômicos. E agora, antes de vir aqui para Orla Norte de Salvador, que está bem mais distante, eu vou comentar um pouco aqui sobre a região que fica entre a área central, a Orla Central, e a Orla Norte. Aqui a região da Orla tem praias onde estão os hotéis mais baratos de Salvador. Aqui em Amaralina, Pituba, Jardim de Alá e Armação. Eu não marquei nenhum aqui na minha curadoria, mas se você quiser dar uma olhada, tem uma relação com os melhores hotéis dessa região lá no guia completo no blog. São hotéis simples e econômicos. E aqui fora da Orla fica o Centro Financeiro e Corporativo de Salvador, aqui no Caminho das Árvores e no entorno aqui da Avenida Tancredo Neves. Então aqui ficam torres corporativas e comerciais, de escritórios, os dois maiores shoppings da cidade, o Shopping da Bahia e o Salvador Shopping, e um núcleo de hotéis de perfil executivo. Aqui perto fica o Centro de Convenções de Salvador, então se para você faz sentido se hospedar nessa área ou procurar um hotel de perfil executivo, dá uma olhada lá no guia completo no blog, que eu detalho melhor toda essa região aqui e com uma relação completa dos melhores hotéis dessa área. E para finalizar, então, a gente vai para Orla Norte de Salvador, que já fica bem mais afastada e que tem o diferencial de estar ao lado aqui do aeroporto, ter as praias com aspecto de praias de veraneio e na saída aqui para os destinos do litoral norte, como Praia do Forte, Guarajuba, Itacimirim, Costa do Sauípe e outros. E a maior desvantagem é a distância até aqui, a área central e mais badalada da cidade, em torno de 20 a 30 quilômetros, que levam cerca de 30 minutos para ser percorridos sem trânsito, mas pode levar mais de 1 hora nos horários de pico, com trânsito mais intenso. Aqui também na Orla Norte ficam hotéis maiores, com ampla estrutura de lazer, caso você queira fazer uma viagem focada mais em ficar no hotel. E vamos começar aqui pelo bairro de Itapuã, que é bem famoso, imortalizado pela música de Vinícius de Moraes, e que fica numa região ampla aqui, e que tem partes com características diferentes. Tem o trecho aqui conhecido como Praia da Sereia, que é o ambiente mais popular do bairro, no final da Avenida Beira-Mar, que vem desde lá da região central, e que tem barracas de praia mais simples, bastante movimentadas nos finais de semana e com um núcleo de hotéis bem simples e econômicos. Na outra ponta do bairro fica o trecho conhecido como Pedra do Sal, um ambiente mais residencial, com menos opções de comércio e restaurantes, e com várias prainhas, algumas delas com barracas ou bares de praia para atender os banhistas. Mas o coração aqui de Itapuã é no ponto turístico mais famoso aqui do bairro, no entorno do Farol de Itapuã e da Praça Vinícius de Moraes. Então esse trecho aqui, ó, tem várias prainhas também, muitas delas com barracas e restaurantes de praia, e tem um núcleo aqui com alguns restaurantes para o jantar também. Aqui tem várias opções de hospedagens. Não é uma região para você circular a pé à noite, tanto por conta da questão da segurança, mas também pelos locais ficarem espaçados. E aqui fica o Casa Divina Boutique Hotel, instalado na antiga casa de Vinícius de Moraes.
Então é uma opção bem interessante, eu explico melhor ele lá no blog. E aqui em Itapuã eu selecionei uma outra opção, que é a Hospedagem 8, que é um dos maiores, melhores hotéis de Salvador, mas não é um hotel de praia, tá? Porque ele fica a cerca de 500 metros aqui da praia, mas é uma excelente opção de hotel de lazer. É o Hotel Deville Prime Salvador, um hotel 5 estrelas, nota 9,1 no Booking, muito bem avaliado pelos hóspedes. E é um hotel que ocupa uma área imensa, em meia natureza, tem uma ampla estrutura de lazer, com várias piscinas, incluindo uma aqui com brinquedo infantil, tem uma ampla academia, bares, restaurantes, equipe de recreação, ó, tem campo de futebol, quadras de areia, tem sauna, sala de massagem, e olha, ele fica aqui ó, nessa ampla área em meio à natureza, a cerca de 500 metros do mar. E lá no guia completo no blog, tem uma relação dos melhores hotéis e pousadas aqui em Itapuã. E agora a gente vai para a próxima praia, que é a de Stella Maris, onde ficam as hospedagens 9 e 10. Stella Maris é um bairro nobre, que tem um aspecto mais com cara assim, de praia de veraneio. Tem vários condomínios fechados aqui de casas residenciais. Então aqui essa região toda não tem grandes prédios na orla. E é um bairro com várias opções de bares e restaurantes, inclusive para a noite, mas que não tem um centrinho. Então não é uma localização para você sair a pé à noite, por conta dos bares e restaurantes ficarem meio espalhados. Em relação à praia, Stella Maris tem dois trechos. Vamos ver aqui o primeiro trecho, onde fica a hospedagem 9, que fica a pé na areia. Então é a parte de Stella Maris sem Avenida Beira-Mar, e é o trecho de praia mais vazia, pouco frequentada. O mar aqui em Stella Maris é bem forte, principalmente na maré alta, com ondas fortes e repuxo, e com muitas pedras, então em alguns trechos formam piscinas naturais na maré baixa. Vamos dar uma olhada aqui então na hospedagem 9, é o Catuçaba Resort Hotel. É um hotel 4 estrelas, nota 8 no Booking, e ele fica então nesse trecho de Stella Maris, mais tranquilo, com o mar mais forte, ele é pé na areia, tem serviço de praia, e ele ocupa aqui uma ampla área e tem uma ampla estrutura de lazer, com piscina, recreação, playground, ele tem um mini zoológico também. É um hotel já antigo, tá? Mas que tem essa paisagem mais praiana, com coqueiros e uma grande estrutura de lazer, incluindo a equipe de recreação. E agora a gente vai para outra parte aqui de Stella Maris, onde fica a hospedagem 10. E é no trecho principal aqui da praia. Aqui tem a Avenida Beira-Mar, tem também a orla de Stella Maris aqui, ó, nesse trecho. A orla foi revitalizada e tem vários equipamentos de lazer. E aqui a praia é mais movimentada e conta com barracas para atender os banhistas. A hospedagem 10 fica nesse trecho aqui, onde a Avenida Beira-Mar é mais estreitinha e parece uma rua. É o grande hotel Stella Maris, um dos hotéis mais tradicionais de Salvador, 4 estrelas, nota 8,3 no Booking. E ele fica aqui então de frente para o mar, tem uma ruinha beira-mar aqui, como eu falei, tem serviço de praia também, e ele oferece também, ó, meia pensão ou pensão completa, caso você queira optar pelo regime de alimentação. E é um hotel também com uma ampla estrutura de lazer, equipe de recreação, um ambiente mais praiano, mas não deixa de ser um hotel antigo também. Tem uma piscina aqui ó, com brinquedão infantil, então é mais uma opção de hotel com estrutura de lazer aqui em Salvador. Aqui em Stella Maris tem mais opções de hotéis e pousadas, lá no guia completo no blog, tem uma relação maior. E na sequência aqui de Stella Maris fica a última praia de Salvador, que é a Praia do Flamengo. Ela fica nessa extensão aqui e vai aqui até a divisa com a cidade de Lauro de Freitas. A Praia do Flamengo tem algumas das barracas e beach clubes mais badalados de Salvador, mas não tem tantas opções de hospedagens. Só alguns hotéis pequenos e pousadas. Se você se interessar, dá uma olhada lá no guia completo no blog. E aqui ao lado fica o aeroporto de Salvador. O acesso ó, é por aqui, e aqui no entorno também tem opções de hotéis com perfil executivo. Então, caso faça algum sentido você se hospedar nessa região, dá uma olhada lá no guia completo no blog, que tem uma listagem dos hotéis aqui nessa área. Os links para você consultar os preços dos hotéis da minha curadoria estão no QR Code e na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.